Calorosas saudações e mais um escândalo com a imigração em Portugal. Isto parece, enfim, quase como os meus pedidos de like. A cada dia que passa vem mais um. Portanto, não seja por isso, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. E tem também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que aconteceu? Foram descobertos mais alojamentos ilegais em Portugal, desta vez em Queluz, onde há imigrantes, dezenas de imigrantes no caso, a viverem em condições completamente desumanas. Vamos ver. Há mais um caso de imigrantes a viverem em condições muito precárias, desta vez em Queluz. São cerca de 20 pessoas, incluindo crianças. Depois de sujeito a obras, este edifício, que outrora terá sido de escritórios em Queluz, ter-se-á transformado numa espécie de albergue ilegal com 22 quartos e onde se cobram rendas acima dos 400 euros mensais, sobretudo a imigrantes. Estamos a falar de um alojamento local com algumas casas de banho próprias e outras comuns. Como cozinhas, acredito eu. Sim. Eu queria só dar uma nota que é, são 400 euros, que é algum dinheiro. 400 euros é praticamente 50% do salário mínimo, não chega a 50%, mas é quase isso. Mas a questão é que na área metropolitana de Lisboa, pesquisem esses preços, a ver o que é que conseguem arranjar a nível de casas. É impossível, ou seja, reparem que nós estamos a nível habitacional estamos tão mal, que até episódios de exploração, como é o caso, requerem preços elevados para aquilo que está a acontecer. Portanto, eu desculpem dizer isto assim, mas até a exploração está cara. Pá, é uma coisa, e isto é inadmissível acontecer em Portugal. Ainda acho que só apareceu aqui um frame ou outro, mas isto é altamente vergonhoso. Mas vamos continuar. No último balanço, as autoridades fazem contas aos inquilinos que vivem no edifício e explicam o que se segue. As condições foram avaliadas pelas entidades competentes, vão depois tomar uma decisão final ao longo do resto do dia, que está nos próximos dias. Estamos a falar de 17 adultos identificados, 3 crianças identificadas e uma família que teve de ser realojada por motivos urgentes. A receita aplicada neste negócio será semelhante à usada pelo proprietário do antigo externato de Massamá, que na terça-feira também foi alvo de uma intervenção da PSP. Desculpem só interromper, mas eu acho que vale a pena dizer que a imigração tem que ser mais controlada. Por exemplo, a meu ver, se não há condições para as pessoas virem para cá ou para receber estas pessoas, não há parque habitacional, não há condições a níveis de serviços públicos, é impossível nós recebermos tanta gente. Portanto, isto já nem é uma questão de legalidade ou ilegalidade, isto é um problema mesmo da questão da gestão dos recursos existentes, consequentes daquilo que são as existências de necessidades das pessoas que já cá estão, quer portugueses, quer os imigrantes que já cá estão de um ponto de vista legal. Aí sim a questão legal importa. Portanto, nós não podemos continuar a permitir que este tipo de circunstâncias aconteçam, ou seja, continuar a permitir que entre uma quantidade de pessoas muitíssimo elevada, quando não há sequer condições, ou parque habitacional, ou recursos públicos, seja o que for, para que essa quantidade extremamente elevada de pessoas continue a entrar em Portugal, ainda para mais sem garantias que conseguem ter habitação própria e com condições minimamente decentes, porque senão, eu já falava disto, o problema das casas ilegais ou das barracas, o que quiserem, vai começar a incrementar-se de uma forma muitíssimo intensa, mas mesmo bastante. E portanto, obviamente, e depois vamos à parte humana, isto aqui é a parte legal, económica, etc. E depois da parte humana, é triste ver isto, não é? Independentemente de eu achar que tenha que haver restrições do ponto de vista da imigração para que este tipo de problemas não aconteça, de um ponto de vista humano, eu nunca vou gostar de ver isto aqui a acontecer. É triste. E digo-vos mais, os proprietários destes locais que permitem que isto aconteça, porque andam a explorar pessoas, porque isto é exploração, ainda por cima com crianças, pá. Meterem 20 pessoas a viverem num T2, é uma coisa assim do jeito, 20 pessoas a partilharem 2 casas de banho. Desculpem lá, mas as pessoas que fazem isto têm que ser responsabilizadas. Não sei qual é que é a matéria legal para isto, mas isto não podem sair isentas disto. Não podem, muito honestamente não podem. Pedem IRS, pedem fiador, pedem três recibos de salário, pedem 3 ordenados. Imagine, aqui pedem uma renda e uma calção, que já é um
bocadinho acessível. Quando eu pedi ajuda no Junta de Freguesia, para crianças terem o direito de alguma coisa para apoiar, eles pedem contrato ou luz que água no meu nome. Eu ouvi aqui, eles alugam quarto com contrato, por isso que eu vi cá. Quanto é que... contrato? Não, ainda não. Quanto é que paga? 500 euros. 500 euros. 500 euros. Eu sou-vos honesto. Estas pessoas, para pagarem 500 euros, têm que estar a trabalhar. Portanto, estas pessoas trabalham, estão a ser exploradas e voltamos ao ponto de vista humano. Independentemente da matéria legal ou de eu achar que haja, que tenha que haver outro tipo de restrições do ponto de vista da imigração. Não é essa a questão. Mas estas pessoas estão a ser exploradas e eu acho que em alguns casos, se calhar, nem se apercebem que o estão a ser. Porque é surreal. Aliás, nós já vamos ver aqui mais à frente, há aqui algumas imagens do como é que se vive lá dentro, como é que estão as condições. O entra e sai de pessoas neste edifício de Queluz terá começado há cerca de 6 meses e terá atraído a atenção dos autores das várias denúncias que chegaram às autoridades. No local estiveram equipas da PSP, da autarquia, da ASAI e da Saúde Pública. A repórter Carolina Piedade está em direto de Queluz, junto a esta casa. Que informações conseguiste apurar, Carolina, sobre as condições em que estas pessoas viviam e o que vai acontecer? Boa tarde. Relatos que tivemos dos moradores mostram que explicam, na verdade, que vivem em condições muito precárias, em quartos apertados, onde cabe apenas uma cama, partilham uma cozinha comum e ainda 2 casas de banho, que para, neste caso, 22 quartos. Foi o que já conseguimos apurar e que a Polícia de Segurança Pública nos transmitiu. Portanto, atenção, não é, eu há bocado tinha dito para 20 pessoas, mas são para 22 quartos. Portanto, o que é dito aqui é que há um quarto muito apertado, que dá para uma pessoa no máximo, mas de certeza que estão mais do que uma pessoa nesse mesmo quarto. Portanto, a situação eu já sabia que era má, mas ainda é pior do que eu achava. E eu volto a frisar, independentemente das questões de migração, independentemente das questões, e que não seja o que for, as pessoas que permitem isto, ou seja, os proprietários deste espaço aqui que permitem que isto aconteça, este tipo de exploração, não sei se juridicamente é o termo correto da acusação a fazer-se, enfim, mas desta trafolhice, se quiserem, depois especifiquem o termo que quiserem aplicar para o que é que está aqui a acontecer, deveriam claramente ser responsabilizados. E bem responsabilizados. Porque isto é um incentivo a que este tipo de circunstâncias continue a acontecer. Quando se perguntarem, mas quem é que ganha com estas circunstâncias de imigração ilegal? As pessoas que fazem isto. E ainda já apareceram aqui alguns frames das imagens, mas vocês já vão ver. Isto é uma coisa vergonhosa. Estão aqui 17 adultos, 3 crianças menores até ao momento que foram identificados. Podem estar ainda mais pessoas, mas a Polícia de Segurança Pública conseguiu identificar apenas estes 17 adultos e 3 crianças. Estão aqui há cerca de 1 ano. Um outro morador explicava-nos que chega mesmo a cair água dentro dos quartos. São aqui condições bastante precárias. Neste momento estamos aqui na entrada do edifício, na porta que vemos em frente liga a um prédio que não tem nada a ver com a fiscalização que foi feita hoje. As portas são sim as laterais, mas este é um prédio onde foi feita aqui a fiscalização. Aqui à volta conseguimos perceber também aquilo que já foi a loja, porque tem aqui vários destroços entre colchões, móveis, tudo isto está aqui, e isto neste prédio, no primeiro andar daqui deste prédio, desta entrada, eram escritórios e lojas que foram transformados em 22 quartos para estas pessoas que aqui vivem, a maior parte todos imigrantes, pelo que as autoridades nos disseram. Pagam rendas entre os 400 e os 600 euros e vivem nestas condições nos últimos meses, e tudo indica, não está apurado, mas tudo indica que haverá aqui alguma ligação com a outra habitação em Massamá, que houve a operação de ontem, até porque o chip de acesso à porta da entrada aqui ao prédio aparenta ser o mesmo sistema de abertura de porta, e é aqui então que a polícia esteve, uma operação que durou cerca de 3 horas e que entretanto já terminou. É bem possível, esta parte final, que haja uma ligação. Eu, aliás, ontem era para fazer o vídeo sobre... Eu já era para ter falado sobre isto ontem, só que não tive tempo, devido às entrevistas do Ventura e do Pedro Nuno Santos e etc.
muita coisa, tive de dar prioridade às entrevistas, porque enfim, estamos em altura de eleições, mas já queria ter falado disto ontem. Mas isto aqui eu vou mostrar as imagens novamente, porque isto é absolutamente vergonhoso. Epá, isto não é impossível, é impraticável. Mas para quem não conhece a zona, conheço mais ou menos, onde aconteceu o prédio que eles mostraram, ou aquela creche, aquela escola, não está muito longe deste edifício alto que mostraram aqui também nas imagens. Isto, de uma coisa para a outra, se são 2 ou 3 quilómetros é muito. Mais coisa, menos coisa. Quem é da zona saberá, quem estará por essas zonas saberá mais ou menos. E, portanto, não me admirava nada. Eles também confirmam que o chip é o mesmo, portanto, haverá aqui quase alegadamente uma espécie de máfia a funcionar neste tipo de aspectos. Em que, reparem, eu volto a frisar, independentemente das questões de restrição de imigração, neste âmbito aqui, estas pessoas são vítimas, porque repara, pagam 400 ou 500 euros para estarem aqui a ser explorados, e eu acho que isto também deveria ser um abre-olhos para o Governo, perceber que a questão da regularização não chega, é preciso, em determinado aspecto, controlar a quantidade de pessoas que estão a entrar em Portugal, porque senão isto vai ser impraticável, ainda para mais quando nós temos problemas de falta de habitação apta para se habitar, portanto pronta para se viver no momento, e se continuarem a entrar mais pessoas, isso vai ser um problema, quer sejam mais desfavorecidas ou menos desfavorecidas. Portanto, do ponto de vista geral, se a procura aumenta, a oferta vai diminuir. Portanto, é bom que o Governo comece a olhar, o Governo que agora está em gestão, não é? Para vamos a eleições, portanto, eu estar a dizer o Governo vale o que vale, mas é bom que o Governo atual ou o futuro Governo compreenda essa problemática que reside no problema económico. É mesmo o termo em si, é o problema económico. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.